Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo 50 anos depois, livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, dá continuidade ao livro Há 2000 anos, apesar de, contrariamente ao livro Há 2000 anos, onde o personagem do Emmanuel, que era o senador Publio Lentulus, era o principal, agora nesse ele não é, ele já apareceu com 45 anos, como um escravo judeu, apesar dele não ser judeu de nascença, ele mesmo diz que nasceu em Éfeso, que é ali uma cidade da Grécia Antiga, porém ele era filho de judeus, então assim como a cidadania romana ela era dada para quem comprasse ou para descendentes, a mesma coisa então aí os escravos que mesmo que não nascessem, se bem que toda ali a região aquela região ali era de domínio romano, mas ele nasceu então em Éfeso e ele é um escravo judeu, não nasceu na Palestina, mas os pais dele sim. E aí então nós estamos vendo aqui no último capítulo que terminou, que foi Um Filósofo e um Anjo, nós vimos basicamente que o Elvídio Lúcius e o Caio Fabrícios, eles tinham voltado ali da Idumeia, que é também uma cidade ali próxima a Jerusalém, onde eles estavam ali para levantar, o Caio estava para levantar todo aquele estrago que foi feito com a terceira revolução que aconteceu lá. E nós vimos que o Elvídio se saiu muito bem, todo mundo perdeu tudo e ele, porque teve os favores do sogro dele e do prefeito, o Lólio Tíbico, ele estava muito bem de vida ainda e ambos voltaram para Roma. O Elvídio com a família dele, as duas filhas, a Elvídia e a Célia e a mulher dele. Então eles foram ali recepcionados e a Célia, nesse livro, ela é a personagem principal. E ela então é que se aderiu ao cristianismo porque ela se apaixonou por um escravo enquanto eles estavam ali na Idumeia, ali na Ásia Menor, e esse escravo é que levou-a então a estar encontrando, a estar entendendo a mensagem de Jesus Cristo. E aí o pai dela pediu ao avô dela, que como Emmanuel disse, era uma alma muito lúcida, era uma alma muito, já com muita experiência, iluminada, e ele pediu a ele que o Quinéio Lúcius que então tirasse da cabeça da filha dele aquelas coisas que ela estava pensando, que eram totalmente contrárias às crenças dele, politeístas, e sem nenhuma fraternidade. Então nós vimos no vídeo anterior o diálogo entre os dois, nós vimos que no final, depois que a Célia contou tudo e depois que a Célia explicou como é que ela conheceu a doutrina, como que foi tudo com o amor dela com o jovem escravo, aí então o avô dela, o Quinéio Lúcius, é que que entendeu tudo, porque ela disse que ela não podia conversar com o pai dela, que ele não tinha idade espiritual para entender. Porém que o avô dela, ela ia dizer tudo porque ela sabia que ele entenderia e ela não se enganou, ele entendeu tudo. E aí no último parágrafo ali do vídeo anterior, foi esse o parágrafo. Quinéio Lúcius dirigiu-se então para o quarto a passos vagarosos, a fronte vincada de angústia, olhos fundos e tristes, como alguém que houvesse chorado amargamente, pois ele se deu conta de que ele estava há muito adorando deuses de pedra, ídolos de pano, assim como, né, pode-se dizer, e agora então pela neta dele, que parece ser mais jovem do que ele em corpo físico agora, foi ela que mostrou a ele a luz então, mostrou a ele a realidade de quem é o Deus verdadeiro, que foi Jesus Cristo que veio nos mostrar quem é. Aí então vamos continuar aqui no terceiro capítulo, que é Sombras Domésticas, antes pedindo a Jesus Cristo que me abençoe, que faça com que a minha leitura seja o mais fluida possível, mais compreensível possível e que os meus comentários que eles venham se eles forem pertinentes, se for ajudar de alguma forma para a compreensão, senão que eu não os faça. Eu agradeço também Chico Xavier e Emmanuel, que eles possam estar presentes também, se for possível, e agradeço a você que assiste, você que acompanha e que esse livro possa fazer diferença na sua vida, esses ensinamentos que Emmanuel diz no livro Há 2000 anos, que ele trazia, ele abria a intimidade dele para não servir de roteiro. E agora nesse ele diz, leia e medite.
não é ficção, é realidade e é para nos ajudar na nossa travessia também. Para que a gente não precise levar tanto tempo, não precise cair e levantar tanto. A gente possa ser mais sábio. Então, bora lá continuar? A vida das nossas personagens em Roma reiniciou-se sem grandes acontecimentos nem surpresas. Ovídio Lúcio, apesar do amor à província, experimentava a agradável sensação de haver voltado ao antigo ambiente, a ocupar um cargo mais elevado, no qual haveria de enriquecer, sobremaneira, os valores de sua vocação política ao serviço do Estado. Concedendo liberdade a Nestório, fizera questão de admiti-lo nos trabalhos do seu cargo e da sua casa, como cidadão culto e independente que era. A gente viu ali no passado também, nas páginas anteriores, que o Nestório foi um presente ao personagem do Emmanuel, que era o senador Publio Lentulus há 2000 anos, agora ele é um escravo judeu. Ele foi um presente do Caio Fabricius para o Ovídio Lúcio, e a gente viu também que o Ovídio Lúcio é o Pompílio Crasso ali do há 2000 anos, que é o único personagem que veio com o senador Publio Lentulus para esse livro. E o Pompílio Crasso foi aquele que teve o coração arrancado ali na frente do senador Publio Lentulus no dia que os judeus, então os amotinados ali, os resistentes judeus, sob a direção daquele que era o grande algoz, o grande inimigo do senador, que era o pai ai meu Deus, agora esqueci todos os nomes, que era o André de Gioras, obrigada, o pai do Saúl de Gioras. Ele então que jurou vingança e se vingou, e antes de mandar furar os olhos do senador, ele mandou matar o amigo dele na frente dele e arrancar o coração. E esse amigo é o Ovídio, que recebeu agora o senador, que é um escravo de presente, porém a mulher, por iniciativa da mulher dele, eles deram a liberdade para ele, alforriaram e agora então ele é um cidadão culto e independente. Foi assim que o antigo escravo, alugando um cômodo de habitação coletiva nas imediações da Porta Salária, tornou-se professor das filhas dele e auxiliar de trabalho durante 8 horas diárias, com vencimentos regulares. Fora disso, o liberto ficava inteiramente livre para cuidar dos seus interesses particulares. E soube aproveitar essas folgas, valendo-se da oportunidade para consolidar a melhoria de situação. Assim é que, à noite, ensinava primeiras letras a discípulos humildes que lhe contratavam serviços, facultando-se um vasto campo de relações e dando expansão aos seus pendores afetivos, em reuniões carinhosas que lhe propiciavam novas energias ao coração. Olha a vida, então, ensinando a vida, como faz ali com o diamante, lapidando então a pessoa, porque é aquele senador orgulhoso, de alma superficial e orgulhosa, como Jesus Cristo o classificou, olha como ele é agora. Agora ele entendeu a humildade que ele deveria estar demonstrando e está realmente agora fazendo o que ficou combinado dessa vez. Bastou um mês para que ficasse conhecendo os centros mais importantes da cidade, seus homens ilustres, monumentos, classes sociais, fazendo amizades sólidas na esfera humilde em que vivia. Apaixonado pelo cristianismo, circunstância que Ovídio Lúcio desconhecia, não se furtou à satisfação de conhecer os companheiros de ideal, de modo a cooperar com o seu contingente na tarefa abençoada de edificar as almas para Jesus, naqueles sombrios tempos que o pensamento cristão atravessava entre ondas largas de incompreensão e de sangue. Lembrando que nós estamos no ano de 132, então, apenas há um século passado, então, ali da passagem de Jesus Cristo, e a gente vê que há 2000 anos, no livro Há 2000 anos, ele teve a oportunidade de estar com o Mestre Jesus Cristo no momento em que ele estava ali vivendo.
A mulher dele, a Lívia, chegou a ir ver Jesus Cristo fazendo a palestra dele ali nas margens do Tiberíades, porém ele não foi porque ele se achava muito importante para ir ver um profeta fazendo uma palestra ali para as pessoas, pregando para as pessoas. E aqui, então, ele trabalhando para estar disseminando a palavra de Jesus Cristo. A palavra fácil de Nestório, aliada à circunstância de suas relações pessoais com o presbítero Johannes, discípulo dileto de João Evangelista na igreja de Éfeso, circunstância que lhe facultava o mais amplo conhecimento das tradições de Jesus, proporcionou-lhe imediatamente um lugar destacado entre os companheiros de fé, que 2 vezes na semana se reuniam à noite no interior das catacumbas da Via Nomentana para estudar as passagens do Evangelho e implorar a assistência do Divino Mestre. Então aqui, gente, se nós notamos, ele foi liberto então pelo Elvídio, a família do Elvídio, ele agora é um escravo liberto, ele dá aulas para as filhas do Elvídio e faz esses outros trabalhos, porém a gente sabe que o Elvídio é totalmente contra o cristianismo, assim como todos os romanos ali, politeístas, que entendiam que isso era bruxaria, como eles diziam, era devaneio dos escravos, de gente simples, gente não à altura deles. E aí, então, agora ele não sabe ainda, ele não contou ao Elvídio que ele é um cristão, que ele defende o cristianismo. E ele nem sabe que a Célia também eu acredito. E aí, como nós vimos que ali com o namorado da Célia, aquele escravo que foi liberto depois que ele descobriu, o Elvídio descobriu que ele foi, que contaram que ele estava namorando a filha dele, ele mandou colocá-lo no tronco e depois mandou ser levado para as galeras, voltou a ser escravo praticamente condenado à morte quando ia para as galeras. Aí então vamos ver qual vai ser a atitude dele quando souber então que o escravo aquele depositou tanta confiança também é adepto do cristianismo. O reinado de Adriano, embora liberal e justo de início, caracterizou-se pela perseguição e pela crueldade, depois dos terríveis acontecimentos da Guerra Civil da Judéia. Nós vimos então que a Guerra Civil da Judéia, ela foi ali, começou o primeiro conflito, foi ali em 69, 70, quando deu-se esse momento em que o senador Publio Lentulus ele foi capturado pelo pessoal contrário, pelos judeus, o André de Gioras, e aí então depois disso foram mais 2 até agora, mais duas revoluções. Posteriormente, a 131, todos os cristãos se viram compelidos a buscar novamente o refúgio das catacumbas para suas preces. Perseguição tenaz e implacável era movida pela autoridade imperial a todos os núcleos de ideias ou de personalidades israelitas, que nós vimos no livro anterior também, que eles, por não poder, por causa da perseguição movida pelo imperador, por toda a administração romana, contra os adeptos do cristianismo, então eles só podiam se reunir ali nas catacumbas, que era o único local onde podia haver reunião, porque eles não consideravam que fosse alguma coisa que fosse prejudicial, que fosse trazer algum prejuízo à administração pública, já que era com relação aos mortos. Então, havia as cooperativas dos mortos, das pessoas ali que cuidavam no cemitério das catacumbas, e os cristãos usavam esse local também para fazer as reuniões deles. Perseguição tenaz e implacável era movida pela autoridade imperial a todos os núcleos de ideias ou de personalidades israelitas. Esse aí eu já li, né? Vocês viram. Os adeptos de Jesus apenas se reconheciam entre si na cidade por um vago sinal da cruz, que os identificava fraternalmente onde quer que se encontrassem. Nestório não desconhecia o perigo ambiente, buscando adaptar-se à situação quanto possível, de maneira a continuar servindo o Cristo na sua fé íntima, sem trair o cumprimento dos seus deveres em consciência. Votava a Elvídio Lúcio e a família dele extremado respeito e sincera estima,
Jamais poderia esquecer que recebera das mãos generosas deles a liberdade plena. Era assim que se desobrigava de suas responsabilidades com satisfação e devotamento. Em pouco tempo chegava à conclusão de que ambas as jovens estavam devidamente preparadas para a vida, dado o seu grande cabedal de conhecimentos através da leitura, mas Elvídio Lúcius, cultivando sua simpatia da primeira hora, conservara-o no seu gabinete de trabalho, onde o liberto teve ocasião de lhe testemunhar seu reconhecimento e admiração, fortalecendo-se cada vez mais os laços de amizade recíproca. Fazia já um mês que nossos amigos tinham regressado a Roma, quando o censor Fábio Cornélio fez questão de abrir o palácio dele para a apresentação dos filhos a todas as figuras destacadas do patriciado. E o Fábio Cornélio, então, aqui o sogro do Elvídio Lúcius, o pai da mulher dele, que agora me fugiu o nome, o pai da mulher do Elvídio. A essa festa de larga projeção social compareceu o próprio Adriano. Olha que festa importante, o próprio imperador compareceu, com o prefeito e Cláudia Sabina, enaltecendo o esplendor do acontecimento. A gente entende aqui que a Cláudia Sabina é aquela que foi namorada do Elvídio Lúcius na mocidade, quando ela era uma plebeia pobre. Ela engravidou, ele não assumiu, nasceu o filho Silano, um filho bastardo que ele não assumiu, apesar do pai dele ter tentado adotar, mas como ele disse que não era dele. Então, e ela depois, a pedido do Adriano, do imperador, ela se casou com o prefeito, o Lólio Tíbico. Então estão eles ali nessa festa na casa do sogro do Elvídio. Nessa noite memorável para os destinos das nossas personagens, tudo era um deslumbramento de luz e flores na suntuosa residência do antigo bairro de Carina, das Carinas. Nos jardins luxuosos brilhavam tochas artisticamente dispostas, enquanto no lago improvisado, graciosas embarcações se pejavam de músicos e cantores. Gente, eu amo a forma como Emmanuel mostra o ambiente das festas, que era coisa assim absurda. Olha, lago improvisado, enquanto no lago improvisado, eles improvisavam um lago para fazer uma festa. As melodias das harpas misturavam-se os sons das flautas, dos alaúdes e atabalhes, junto dos quais escravos esbeltos e jovens erguiam vozes cariciosas e cristalinas. Mas não era só. Fábio Cornélio e Júlia Spinter, movimentando todos os recursos materiais, apresentaram uma festividade a rigor, de cujas características a aristocracia romana haveria de guardar indelével lembrança. Luzes em profusão, mesas lautas, flores preciosas, extravagantes adornos do Oriente, cantores e bailarinos famosos, apresentação de antílopes gigantescos que lutariam com escravos atléticos na arena preparada a capricho para os fins a que se destinava. Então a gente lembra ali no livro Há 2000 anos também a festa dada pelo governador, como que é o nome dele? O governador Pôncio Pilatos, para recepcionar exatamente o senador e a mulher dele, a Lívia, o Pôncio Pilatos, que estava apaixonado pela Lívia. E aí nós vimos que o ponto alto dessas festas, com todo esse luxo, é o momento do sacrifício, é o momento que os gladiadores se batem até se matar ali. E aqui vai ter também antílopes gigantescos para lutar com escravos atléticos, ou seja, é aquele tipo de festa realmente que o gosto, o ápice ali é o momento do derramamento de sangue, é o momento da morte que o pessoal esperava com aquele, como se fosse realmente o momento mais importante, acredito. Até nós vimos que na festa ali na casa do Pôncio Pilatos só não aconteceu essa parte dos escravos se baterem até um morrer, porque a Lívia pediu que não acontecesse.
Gladiadores e artistas mesclavam-se com a legião de convivas em soberbo painel de maravilhosa alacridade. Cláudia Sabina, depois de algum esforço, conseguiu atrair a atenção de Elvídio Lúcio, que se lhe mostrava arredio, interessando a palavra direta do imperador por sua figura e feitos. De vez em quando, uma referência receosa, uma referência carinhosa e vaga que o patrício recebia alarmado, receoso de voltar à recordação dos tempos inquietos da juventude. Então, porque nós vimos ali que quando o Caio disse a ele, olha, você está voltando para Roma e você vai ter algum probleminha porque você vai reencontrar a Cláudia Sabina, sua ex-namoradinha ali que engravidou, você não assumiu e agora ela é a mulher do prefeito, o homem de confiança do imperador, o primeiro homem ali na linha do governador, não, do imperador. E aí ele colocou tudo que aconteceu como uma coisa da juventude, como uma pessoa que diz, eu fiz porque eu estava bêbado. Então, aí o Caio perguntou para ele, mas e a juventude, será que vai ter alguma coisa a ver agora, quando você vai vê-la novamente? Será que isso vai ter vai trazer algum problema para você? Então, aqui ele vai testar isso, porque eles estão se encontrando, então. E então ele estava receoso de voltar à recordação dos tempos inquietos da juventude. Enquanto isso, o Lólio Úrbico, oferecendo o braço a Alba Lucínia, sim, é esse o nome da mulher do Elvídio, não esqueçam, por favor, Alba Lucínia, conduzia de leve às alamedas extensas e floridas em derredor do largo artificial que brilhava à luz da noite num como deslumbramento. E aqui eu acho estranho isso de um sair com a mulher do outro, assim, de braço dado, né? Porque nós vimos que o Cinéio Lúcio notou que ali na recepção deles, quando chegaram de Roma, ali no porto, o casal também, a Cláudia Lucínia e o prefeito, foram recepcioná-los, e a Cláudia ficou disfarçadamente fingindo que tinha esquecido tudo, olhando para o Elvídio, e o marido dela já paquerando a Alba Lucínia. E aqui na festa ele não se furtou, ele já convidou, pegou ela pelo braço e saiu ali, conduzindo-a de leve às alamedas extensas e floridas. Então o lugar era tão grande que dava para cada um sair ali de braço com a mulher do outro e ninguém ia se encontrar por ali, estava tudo certo. Retido propositalmente por Cláudia junto do imperador, Elvídio ouvia a palavra generosa de César a demonstrar evidente interesse pela pessoa dele. Elvídio Lúcio, exclamava Adriano com sorriso afável e atencioso, foi algo muito irrevelo em nosso ambiente. E designando Cláudia Sabina de pé a seu lado, acrescentava: nossa amiga falou-me da sua preciosa capacidade de trabalho e eu o felicito. Tenho agora numerosas obras de importância em Tibur, onde necessito do concurso de um homem operoso e inteligente, que traga consigo a volúpia da atividade. É certo que essas construções chegam no momento a seu termo, mas determinadas instalações requerem a contribuição de alguém com altos conhecimentos de nossas realidades práticas. Confiei a Cláudia a solução de numerosos problemas de arte em que prima a sensibilidade feminina dela, mas preciso de cooperação como a sua, dedicada e perseverante no concernente à parte administrativa. Ser-lhe-ia agradável colaborar com a nossa amiga por algum tempo em Tibur? Olha, a gente vendo, começando a ser traçada a teia. Porque nós vimos que a Cláudia Sabina é uma protegida do imperador. E é estranho que eles não são amantes, pelo menos isso não fica... O Emmanuel não disse dessa forma. Inclusive, foi ele que arrumou o casamento dela com o prefeito foi arrumado a pedido do imperador. Então, se bem que isso não teria nada, ele podia ser amante dela da mesma forma, aí seria até mais fácil que ela seria uma mulher casada, mas até agora, pelo menos, que eu não me lembro que o Emmanuel tenha dito que seria isso. Mas ele realmente gosta muito dela, e eu acredito que é como o Emmanuel já disse, que ela era uma pessoa, além de uma beleza muito rara, uma inteligência também, uma perspicácia muito grande. Então eu acredito que deva ser por isso que ele
que ele tem ela ali em tão grande consideração. E agora aqui a gente vê que tem o dedinho dela ali. Foi ela que, eu acredito, que pediu então para o imperador estar pedindo para que o Elvídio Lúcio venha trabalhar com ela aqui nesse projeto, nesse trabalho ali em Tibur. E como é que ele vai poder dizer não ao imperador, não é? Elvídio compreendeu a situação difícil que lhe fora preparada. Em consciência, não poderia aceitar com satisfação semelhante encargo, mas César não precisava expressar uma ordem além da manifestação de seus desejos. César é o imperador, era César, ave César, ou seja, os romanos eles eram politeístas e tinham aqueles inúmeros deuses ali que não encarnados e o deus encarnado que era o próprio imperador. Então ele era como um deus para eles, então ele não precisava expressar uma ordem além de manifestar os desejos dele, que quem quisesse estar bem teria que cumprir, não é? Quem tem, como que é aquela coisa, quem tem juízo obedece, não, quem manda, quem pode manda, quem tem juízo obedece. Augusto replicou interpelado com reverência: Vossa Gentileza honra os meus... Desculpem, li errado aqui. Augusto replicou interpelado com reverência: Vossa Gentileza honra os meus esforços. A deferência de tais responsabilidades constitui para mim um grato dever do coração. Ou seja, de jeito nenhum ele escolheria fazer isso, ele já viu, ele já teve o filho com ela, ele sabia que a mulher dele não quis nem o filho, que ia ser ali uma coisa muito ruim para o casamento dele, que ele não queria de jeito nenhum estragar, porém o que ele respondeu? Vossa Gentileza honra os meus esforços. Então, com certeza, ele tinha que responder ao imperador que sim. Cláudia Sabina esboçou um sorriso bem-humorado, dirigindo-se satisfeita ao imperador. Obrigada, César, pela escolha de colaborador tão precioso. Sinto que as obras de Tibur serão a maravilha inultrapassável do Império. É aqui a gente vê bem ali o perfil da Fúvia ali no livro Há 2000 anos, não é? Mais ou menos a mesma coisa. Ali, quem se apaixonou pela mulher do senador foi o Pôncio Pilatos, que era governador. Aqui a gente vendo mais ou menos o contrário, enfim, mas essas tramas aí da vida, não é? Adriano sorriu lisonjeado, exclamando carinhoso, como quem estivesse dispensando um favor raro. Está bem, cuidaremos do assunto no momento oportuno. E alongando um olhar enigmático pelas avenidas harmoniosas e floridas, onde pares numerosos se enfileiravam em alegrias francas, acrescentou: Mas que fazeis aqui, tão jovens, presos à minha palavra cheia de rotina e de austeridade? Diverti-vos! A vida romana deve ser um formoso jardim de prazeres. Elvídio Lúcio, compelido pelas circunstâncias, deu o braço à sedutora favorita, retirando-se vagarosamente na companhia dela, sob as vistas generosas e complacentes de Augusto. Então a Cláudia Sabina conseguiu tudo que ela queria, depois que ela fez o imperador ali fazer com que o Elvídio caísse ali na armadilha que ela armou, ele não teve como dizer não. Agora então ele ainda manda os dois ali para as avenidas onde estão todos os outros casais ali passeando. Cláudia Sabina não conseguiu dissimular a incoercível emoção que intimamente a afligia em face da situação que a conduzira aos braços do homem que polarizava suas aspirações de mulher. E dados alguns passos, foi a primeira a romper o constrangido silêncio. Elvídio disse em voz quase súplice: Reconheço agora a linha de responsabilidades sociais que nos separam, mas será possível que me houvesses esquecido? E ela não é nada sutil, né? Ela vai direto mesmo. Senhora, respondeu Patrício, emocionado e respeitoso. Dentro do nosso fórum íntimo, todo o passado deve estar morto. Uau, jogou um balde de água fria. Se você ofendi no passado, confesso-me agradecido pelo vosso esquecimento.
De outro modo, qualquer aproximação entre nós representaria uma fórmula de existência odiosa e impossível. Meu Deus! A favorita de Adriano sentiu fundo a firmeza daquelas palavras, que lhe gelavam o coração, inquieto e sôfrego, retorquindo todavia sem vacilar. Então ela aqui, sentindo realmente, ele foi fundo aqui, meu Deus, ele agradece, o passado deve estar morto e qualquer aproximação entre eles significaria uma existência odiosa e impossível. Já imaginou ouvir isso? Você que está ali com toda a intenção de reconquistar aquele primeiro amor, deve ser de gelar o coração mesmo. A mulher conquistada jamais poderá considerar-se mulher ofendida. As mãos que amamos nunca nos chegam a ferir. E eu, em tempo algum, consegui olvidar tua afeição. Porque nós vimos que esse relacionamento deles, essa paixão que ela sente por ele, é uma coisa assim funda mesmo, porque nós vemos que continua ali no livro Renúncia, e me parece que são 14 séculos depois. Então é que eu acredito que, não, o amor também, mas a paixão era uma coisa mais... eu acredito que realmente aquela coisa de que a paixão a gente quer aquela coisa que a gente tem paixão, a gente quer pra gente de qualquer jeito. Já o amor a gente até aceita, ver que por alguma razão ele escolheu ou ela escolheu uma outra pessoa, porque é aquela coisa do importante. Então, se a gente ama, é ver a pessoa feliz, ver que ela está sorridente, ver que ela está feliz. Imprimindo à voz uma inflexão de humildade, acrescentava: Elvídio, tenho sofrido muito, mas tenho te esperado em toda a vida. Vencida e humilhada na juventude, não sucumbi ao desespero para aguardar confiante o teu regresso ao meu amor. Quererias porventura aniquilar-me agora que te venho oferecer humildemente todos os tesouros da vida amontoados com zelo para te ofertar? E ela fala com ele como se não tivesse passado tempo nenhum, como se ainda fosse ali. Ele não a assumiu, ele a rejeitou, ele não assumiu o filho, e ela ignora também, é como se ela ignorasse também a mulher e a família dele, que agora ele é casado, tem mulher e filhos, né? As últimas palavras foram sublinhadas de profundo desencanto à face de si mesma, e Elvídio Lúcio, compreendendo o desapontamento dela, prosseguiu sem hesitar. Precisais considerar que jurei fidelidade e dedicação a uma criatura generosa e leal, além de estardes, também vós, comprometida com um homem nobre e digno. Ele buscando levar a coisa ali da forma mais... tentando se desvencilhar, que ele está vendo que ele está sendo enredado. Acaso desejarias quebrar um voto contraído perante os nossos deuses? Apelou. Nossos deuses? Repetiu a interpelada com uma ponta de ironia. E chegam eles a impedir os divórcios numerosos de tantas personalidades da corte? E esses exemplos, porventura, não nos chegam de cima dos altos postos onde domina a autoridade direta do imperador? Não cogito de situações para, antes de tudo, satisfazer minha sensibilidade feminina. Bem se vê, replicou Elvídio, irônico, que desconheceis a tradição de um nome de família. Os que desejam continuar os valores dos séculos que passaram não podem aventurar-se com as novidades da época, de maneira a permanecerem fiéis ao patrimônio recebido de seus ascendentes. Cláudia Sabina mordeu os lábios nervosamente, recebendo aquela alusão direta à sua antiga situação de plebeia, murmurando com altivez. Então ele, olha, os que desejam continuar os valores dos séculos que passaram, não podem aventurar-se com as novidades da época, de maneira a permanecerem fiéis ao patrimônio recebido de seus ascendentes. Ou seja, ele dizendo a ela, quem nasce em berço de ouro, quem é nobre, você é uma ex-plebeia. Não concordo contigo neste particular.
Os triunfadores não podem ser os tradicionalistas que recebem um nome feito para brilhar no mundo, e sim os que, triunfando da própria condição e do meio ambiente, sabem elevar-se às culminâncias sociais como águias da inteligência e do sentimento, obrigando o mundo a lhes reverenciar as conquistas e os méritos. E ela respondendo à altura, não são os tradicionalistas, é quem sai ali da pobreza, quem deixa de ser plebeia, quem não vai mais ser nunca mais rejeitado por ninguém, porque chega ali então, triunfa da própria condição do meio ambiente e se elevam às culminâncias sociais. O orgulhoso romano sentiu a azedia da resposta sem encontrar recursos imediatos para revidar com as mesmas armas. Porém, a antiga plebeia acrescentou com um sorriso enigmático: apesar da tua impassibilidade, continuarei guardando minhas esperanças. Acredito que não deixarás de aceitar a honrosa incumbência de Augusto para a conclusão das obras de Tibur, que atualmente constituem sua preocupação de todos os instantes. Sim, murmurou Patrício, algo contristado. Terei de cumprir as determinações de César. Preparava-se a favorita para retorquir quando Publicio Marcelo, companheiro de Lólio Úrbico em seus notáveis feitos de armas, se aproximou ruidosamente, roubando-lhes a possibilidade de prosseguir na confidência e atirando-lhes um convite amável. Então, vamos ver, eles então estão aqui nesse diálogo que foi bruscamente interrompido então por um convite amável de um amigo ali do marido dela, o Publicio Marcelo. Mas vamos ver o que foi que ele convidou eles a fazer no próximo vídeo, para não ficar muito longo. Esse aqui tá bom, já tá bem longo. E aí então eu espero que vocês, se gostarem, compartilhem, se gostarem, dê o like. E se quiserem entrar no meu canal para ver os outros livros do Chico, eu deixo aqui em destaque o Paulo Estevão, Boa Nova e Há 2000 Anos, e tem outros livros lá também, outros vídeos. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá e quiserem se inscrever também, eu fico super agradecida. Se for leve, por favor, e que a gente possa se encontrar então para dar continuidade na segunda parte desse, então, terceiro capítulo, tá bom? E até lá, tchau, obrigada.